Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 53. E aqui nós estamos procurando, fazer um esmiuçamento no tema anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, nós sabemos que nós aqui agora nós vamos para a questão 493. Então, nós sabemos que tanto a pergunta quanto a resposta, elas vêm assim com um cunho, você entendeu? De psicologia. Aí nessa pergunta que eu vou fazer agora, você pode me dizer assim, mas onde é que está a psicologia nesse sentido? Eu vou tentar te mostrar. Olha só para você ver. Pergunta. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? Onde é que está o processo aqui psicológico? É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? É óbvio que o processo psicológico, aquele que nós devemos raciocinar, encontra-se na palavra obrigatória. Aí você me pergunta, por que obrigatória? Porque ninguém deve fazer algo obrigado. Você entendeu? A partir do momento que fazemos algo obrigado, deixa de ser um ato de caridade. Porque você está sendo obrigado a fazer. Voluntário é uma coisa. Você está se colocando como um voluntário. Mas o obrigatório deixa de ser caridade. Só que Kardec fez essa pergunta e os bons espíritos responderam do mesmo modo para que pudéssemos assimilar. Observe para você ver. O espírito fica obrigado a vos assistir. Isso é psicologia. O espírito fica obrigado. Ninguém fica obrigado. Aí você vai me dizer assim, Luiz, mas então quer dizer que a pergunta e a resposta está errada? Não, gente. Não há nada errado na literatura espírita, nas obras básicas de Kardec. Está tudo certo. Nós é que temos que entender. Nós é que temos que entender, separar o joio do trigo quando aparecem essas frases. Você entendeu? Porque o espírito fica obrigado a vos assistir. O espírito não deve ficar obrigado a nos assistir. Você entendeu? Ele não deve ficar obrigado a nos assistir. Obrigado significa contra gosto. Eu não queria assistir aquela pessoa. Eu não queria fazer isso. Mas me foi imposto e eu sou obrigado.
Dá para você entender por esse lado. Então, me foi confiado esse nosso irmão. Já que me foi confiado, é o meu dever fazer por ele o melhor possível. Você entendeu a diferença? Você entendeu a diferença, né? Então, isso é esmiuçar. Tanto o que eu acabei de dizer está correto, como também o que os bons espíritos aqui disseram está correto. Em momento algum, o esmiuçamento é para entrar em contradição. Não. Entrar em contradição e colocar em dúvida aquilo que Kardec perguntou e o que os bons espíritos responderam. Não. O esmiuçamento é para levar as pessoas a raciocinar com relação ao termo. Olha só, vamos na sequência. O espírito fica obrigado a vos assistir, né? Uma vez que aceitou esse encargo. Ora, se ele aceitou esse encargo, então o processo não é obrigatório. Você está entendendo? Olha só para você como que já mudou. Se ele aceitou esse uma vez que aceitou esse encargo, né? Se ele aceitou esse encargo, deixa de ser obrigatório. Porque aceitou é uma coisa. Agora, obrigatório, fica obrigado, é uma questão totalmente inverso. É aí que nós temos que entender que tudo está certo na pergunta, na resposta. Porque a pergunta, ela condiz com a resposta. Mas tanto existe um sentido duplo na pergunta, quanto existe um sentido triplo na resposta. Que está certo, mas que nós devemos separar o joio do trigo uma vez que nós temos conhecimento. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns, é um prazer. Para outros, missão ou dever. Você entendeu? Agora, aqui. Você entendeu aqui? Olha só para você ver. É o que eu estou acabando de dizer. Parece que o espírito, o bom espírito que respondeu a Kardec, parece que ele montou. Parece não, ele montou um quebra-cabeça e lançou. Ele montou um quebra-cabeça e, entendeu? E transmitiu a Kardec. Separe o joio do trigo quem quiser e quem tiver cabeça. Porque observe só para você. O espírito fica obrigado a vos assistir, obrigado. Deixa de ser caridade a partir do momento que é obrigado. Porque tudo que nós fazemos obrigado não tem valor. Porque nós fazemos contra a nossa vontade. Uma vez que aceitou esse encargo, ora, como que ele aceitou esse encargo
Se no princípio está dizendo que o espírito fica obrigado, não condiz. Na lógica não condiz. Mas está tudo certo. Só que nós temos que raciocinar essas questões. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Isso é relativo. Isso é relativo. Você sabe por que é relativo? Porque é relativo e nós não podemos generalizar. Guia e modelo da humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, em momento algum, ele se viu obrigado a ser guia e modelo nosso, porque ele foi designado pelo Pai a ser guia e modelo nosso. O Pai o designou. Você entendeu? E, mediante essa situação, nosso Senhor Jesus Cristo não escolheu, dentre milhões de espíritos, aqueles os quais ele queria, né? Os quais ele desejaria ampará-los. Então isso aqui, essa pergunta encontra-se num sentido duplo para que possamos analisar. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. É impossível ao espírito protetor escolher aqueles, entendeu? Que lhe seja simpático. Porque o número de espírito é tão grande, mas tão grande, que nós não temos condições de enumerar a quantidade. E uma vez como espírito protetor, porque, gente, nós temos que entender, anjos de guarda é uma coisa, espíritos protetores é outra coisa, familiares ou simpáticos é outra coisa. Então, o número de seres que o espírito protetor ampara, protege, é imenso. E outra coisa, na seara do mestre, que é tão grande, esses espíritos que chegaram ao nível de um protetor, eles não procuram saber se o que eles estão protegendo é um Mussolini ou um Ricardo Coração de Leão. Não. Eles já conquistaram um nível que uma das maiores virtudes deles é a compreensão, é a aceitação, é a humildade. Então, nós temos que entender isso aqui. Olha só. Para alguns espíritos protetor, é um prazer
Para outros espíritos protetor, é uma missão ou um dever. É meio complicada essa questão de uma missão, porque o processo é relativo e é complexo. Porque quase sempre o protetor é aquele que vínculo nenhum tem com aquele ser que ele o protege. E outra, o ser protetor, o espírito protetor, ele não protege apenas você. Então tem pessoas que dizem assim: ah, o meu protetor. O meu? Larga de ser egoísta, só. O seu protetor protege milhões de pessoas. Tanto é que nós vamos dar sequência aqui para você ver, ó. Kardec continua. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito protetor, vamos dizer assim, porque eu não disse aqui protetor, eu estou emendando o termo protetor, fica mais fácil para você. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito protetor a proteger outros indivíduos. Você entendeu essa? De acordo com essa pergunta de Kardec, e a resposta que vem agora, você vai observar se o que eu disse com relação à pergunta anterior e a resposta anterior a esta, se não tem algo a ver com relação à obrigação. Porque ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que ele não deseja, ou que ele não queira, ou que não esteja nos planos dele. Dever, sim, é um dever nosso, ajudar a todos por igual, mas obrigação, não. Não, ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que não esteja na programação, principalmente dele. Então, olha só, dedicando-se a uma pessoa, renuncia o espírito protetor a proteger outros indivíduos. Então, perguntando se ele renuncia a proteger outros indivíduos ou se ele protege só aquele indivíduo ali. Resposta: não. Ele não renuncia, não. Mas protege-os menos exclusivamente. Você entendeu, né? Então não pense que Dr. Bezerra de Menezes, vamos direto aos grandes. Não pense que Dr. Bezerra de Menezes, o professor Eurípides Barçanufo, não pense que eles têm apenas um tutelado na Terra. Não. Ora, gente, que isso? Entendeu? O espírito protetor, ele tem milhares de seres sob sua tutela.
Você entendeu? Seria como Divaldo Pereira Franco. Quantas mil crianças passaram por ele? Divaldo Pereira Franco, perante a Justiça da Terra, em cartório, quantos mil filhos ele tem em cartório registrado? Ele, como pai adotivo, perante a Justiça da Terra. E o Divaldo Pereira Franco é um protetor desses todos que passaram por ele. Ele os acolheu todos. Foi bom tocar no nome do Divaldo nesse sentido. Porque no corpo físico fica mais fácil, né? Eu explicar isso agora para vocês. Agora eu pergunto para você uma coisa. Foi mais de 50 mil pessoas que passaram por Divaldo, como filhos ali dele, que ele adotou. Agora, eu pergunto a você, você acha que Divaldo Pereira Franco adotou essas crianças por obrigação ou por dever? Ele não adotou ninguém obrigado. Ninguém o obrigou ele a adotar uma criança. Ele adotou-as por amor, por dever. Dever de cristão. Dever de representante do Cristo aqui na terra. O verdadeiro representante do Cristo na terra, ele não faz nada por obrigação. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Se você não estiver, me desculpe. Mas é muito fácil. Tenhamos Divaldo Pereira Franco como exemplo. Divaldo nunca se sentiu obrigado. Eu vou adotar essa criança por obrigação, mas eu não podia adotar essa criança. Eu confesso para vocês que eu não podia adotar. Eu não poderia adotar essa criança. Mas já que não tem jeito mesmo, eu vou adotar. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Esse estrupiço. Tá vendo? A pessoa que faz as coisas por obrigação é assim. Ele pensa desse jeito. Agora, aquele que faz por dever, ele abraça com amor, com dedicação. Você entendeu? Ele se entrega de corpo e alma por dever. Porque o dever o aproxima de Deus. O dever é o sentimento de Deus. É o sentimento do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. A obrigação é resquícios do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, do primitivismo que nós trazemos dentro de nós. É um dever nosso. Aliás, é uma obrigação nossa ajudar o próximo. Obrigação, não. Nós nunca que podemos nos considerar obrigados a ajudar ninguém. Quem ajuda o outro por obrigação não está ajudando nem o outro e nem a si próprio. Ele encontra-se na contramão das leis divinas. Esqueçam essa palavra, essa frase, é palavra, né? Esqueçam essa palavra, obrigação. Obrigação vem de obrigado, forçado. Entendeu? Você está sendo forçado a fazer uma coisa que você não quer, ou que você nem estava sabendo. E vamos substituí-la por dever. Então nós temos o dever de ajudar o próximo. Nós temos o dever de doar uma cesta básica. Nós temos o dever de assistir um enfermo. Enfim,
vamos para o próximo vídeo. Mas vamos dar sequência a esse assunto.